Muito bem, fãs de esportes. A gente está de volta com o Sport Center agora neste estúdio, ao lado dos nossos comentaristas. Fala, Leonardo Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo a este Sport Center da noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês nesse horário, ainda mais para falar de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético 1-1. Jogo que eu diria que para o Corinthians é um ponto que não ajuda muito. Tá. E para o Atlético faltou um pouco mais de ambição no final. Então eu não acho um resultado ótimo para ninguém. É mesmo? Fala, André, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Fiquei com a impressão que o Atlético esteve mais próximo do resultado positivo, né? Que seria, evidentemente, uma vitória fora de casa. Talvez se o Allan Kardec tivesse entrado no segundo tempo, ou antes do segundo tempo começar, logo no intervalo, o tipo de jogo que o Atlético conseguiu fazer, que o levou a empatar e ter, na minha opinião, mais chance de ganhar, teria tido mais tempo, né, para ser executado em Itaquera e talvez o Atlético tivesse conseguido esses 3 pontos. É verdade que durante o primeiro tempo parecia que o time que ocupava a parte mais desejada da tabela era o Corinthians, não o Atlético Mineiro. E no final do jogo, esse empate em 1-1, combinado com o resultado do Santos, significa que o Santos ultrapassou o Corinthians na tabela. Apenas e tão somente, como dizia um amigo meu, isto. O Santos está na frente do Corinthians, empatado em pontos, tem mais vitórias, porque o Corinthians ganhou só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, a 4 pontos da zona do rebaixamento. Não há conforto, não há tranquilidade e não haverá, pelo jeito, até o final. Pois é impressionante realmente o que proporciona este Campeonato Brasileiro, né? O Santos, que tanto teme o rebaixamento, o Corinthians, que parecia que estaria um pouco mais tranquilo, nada disso. A gente já vê agora em um Santos e um Corinthians muito próximo na tabela de classificação. Ô, Léo, o que é que aconteceu com o Galo que ele muda completamente para o segundo tempo? Você falou ambição. Eu acho que você está sendo um pouco rígido demais com o Galo, porque eu acho que a ambição teve. Acabou não conseguindo fazer o gol da virada ali no segundo tempo. Mas o que é que se deu que foi uma mudança tão grande? Ou foi o Corinthians que mudou demais no segundo tempo? Vamos lá, então, até para tentar ser mais claro. Acho que a parte da ambição é mais o finalzinho mesmo, os acréscimos ali. 6 minutos de acréscimo, quando o Everson começou a ganhar tempo. Na última bola do jogo mesmo, o Rubens tem a bola no pé e, em vez de atacar, segura, o jogo acaba. Então, acho que esse momento. Concordo com o André que, pelo segundo tempo, o Atlético se aproximou mais. Teve chances, né? Teve finalizações, teve uma cabeçada do Allan Kardec que passou raspando. A impressão que eu tive foi de que o Corinthians cansou e, mesmo com as trocas, não conseguiu se achar. Então, pelo que foi o segundo tempo, não dá para o Corinthians reclamar muito do resultado. Sim. Agora, tem uma coisa que é curiosa, né? Os últimos 6 jogos, desde aquele 3-3 maluco com o Fluminense, todos os jogos do Corinthians são 1-1 ou 1-0 para alguém. Né? E acho que isso tem muito como esse time interpreta os jogos, como ele quer levar o resultado. O Corinthians, nos primeiros 15 minutos, finalizou... O Corinthians fez o gol na 8ª finalização com 22 minutos. O Everson fez 3 grandes defesas. Tinha trabalhado. Né? Então, assim, por que o jogo mudou tão radicalmente, sendo que o Corinthians, provavelmente, se conseguisse manter por mais 10, 15 minutos aquela intensidade da primeira metade do primeiro tempo, talvez chegasse ao segundo gol, porque o Atlético não tinha respostas. O Corinthians me pareceu convidar o Atlético para o jogo, e quando o Atlético entendeu que, tá tendo espaço para cruzar essa bola na área, se eu tiver alguém dentro da área ali, o gol pode sair. Justamente com a presença desse centroavante que tem no banco, Allan Kardec, praticamente aquele momento resolveu o empate para o Atlético. Agora, o Corinthians tem que entender também que, se você vai ter essa estratégia, você não pode perder chances. E pouquinho antes, a gente está vendo o lance agora, ó, uma bola mano a mano do Yuri Alberto com o Everson. É o último ataque do Corinthians antes do gol do empate. Antes do gol, isso. Completamente diferentes do primeiro para o segundo tempo. Mas antes a gente coloca os números aí na tela para vocês. Claro que eu não vou conseguir ver e nem enxergar os números. Eu espero que vocês em casa estejam vendo esses números da tabela, mas a gente consegue ver ali o Atlético Mineiro com mais posse de bola e o Corinthians com todos esses itens ali em vermelho um pouco melhor do que o Galo. E ali no finalzinho, né, tem o quê? Cruzamento, é isso? Cruzamentos. O Galo tem 29 e o Corinthians 18. Tem chute certos, grandes chances e ações na área rival. André Kfouri. Lili Nascimento, venha aqui para o Sport Center. Nos conte, então, já passou algum jogador por aí? Ainda é cedo. E a gente lembra que a gente também vai mostrar as entrevistas coletivas dos treinadores, tá? Inclusive do aniversariante Filipão. Tudo bem, Lili? Bem-vinda.
Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, aos amigos do estúdio e ao fã de esporte. Posso dizer que o clima aqui na Neoquímica Arena não é nada bom. A gente tem um panorama bem diferente entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Na primeira etapa, eu assisto o jogo, fico ali bem próximo, a tribuna de imprensa é no meio da torcida, então eu percebi os torcedores gostando muito do desempenho do Corinthians chegando muito na área, uma defesa sólida, né? Não deixando o Galo atacar tanto. Então, o torcedor estava animado, ainda sai o gol do Romero, inclusive ele é o terceiro maior artilheiro da Arena, com esse gol vai a 28 gols marcados. Aí na segunda etapa que eu percebi era o torcedor falando: o jogo tá ficando difícil, tá ficando perigoso, o Galo tá chegando mais na área, e quando sai o gol, então foi aquela decepção. Mesmo assim, o torcedor apoiando até o último minuto. Aí no apito final, muitas vaias por parte da torcida, né, falando que o bicho pega se o Corinthians cair para a segunda divisão, enfim, alguns gritos de que alguns jogos para cá a gente já vem ouvindo. O Corinthians acaba perdendo uma posição aí na tabela, agora é o 14º colocado, tem 41 pontos somados, portanto a situação ainda é muito delicada. Nenhum jogador passou aqui por enquanto, a gente está aguardando, a gente não sabe quanto tempo iremos esperar pelos jogadores, mas de fato a situação, o clima é bem ruim aqui na Neoquímica Arena. Não só as organizadas protestaram, mas todos os outros torcedores saíram bem chateados, né, fazendo algumas ofensas também à diretoria, a jogadores. Portanto, a gente segue aqui aguardando quem vai falar, quem vai passar de jogador aqui para dar entrevista, ou se a gente vai poder chamar qualquer jogador que passar, ou se eles vão pegar 2 ou 3 jogadores, como fazem também, que vão representar todo o elenco. Mas, de fato, a situação é bem complicada e o clima não é nada bom por aqui, Marcelo. Tá certo, Lili. Então, daqui a pouquinho, Lili Nascimento volta aqui no Sport Center com mais informações, com entrevistas dos jogadores, se eles pararem por lá. A verdade é que a atenção é porque o Corinthians, com 41 pontos, o 14º colocado, ele está, então, a 4 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Só que ele tem 2 jogos a mais do que o Cruzeiro, que é esse primeiro time. 4 pontos é pouco, né? Mas o negócio realmente fica tenso, ainda mais quando a gente faz uma comparação também, o mesmo número de pontos do Santos. Como, Léo? O próximo jogo é Grêmio fora, né? É puxadíssimo o próximo jogo do Corinthians. Então não é aquele jogo que você tem um respiro, não, né? Não, não tem não. Na verdade, Campeonato Brasileiro já não tem, né? E na volta da data FIFA é Bahia, que hoje é um confronto direto. É verdade. E aí os pontos perdidos em casa, né? A gente não está nem mais lembrando dos pontos perdidos fora de casa, por exemplo, contra o Fluminense no Maracanã, quando o jogo estava 3-1 no intervalo. Sim. Aí o Corinthians teve um jogo em casa contra o América, se não me engano, e empatou. Empatou na Bacia das Almas. Empatou o clássico com o Santos e voltou a empatar com o Atlético Mineiro hoje. São pontos num lugar onde, historicamente, o Corinthians ganha a maioria das partidas, é mais forte, é um problema jogar em Itaquera, mas no momento em que ele tem que dar o passo à frente para pelo menos se sentir um pouco mais tranquilo, né? Não conseguiu fazer isso e foram várias oportunidades. Pois é, a Lili está falando também que ficou um momento tenso também e que o Mano Menezes é alvo também dos protestos dos torcedores. A gente tem uma tela para mostrar os números do Mano Menezes desde que ele chegou ao Corinthians. E aí eu queria que vocês falassem se o Mano Menezes, ele mudou esse Corinthians desde a chegada dele, fazendo uma comparação com o que o Corinthians apresentava com o Vanderlei Luxemburgo também. Então vamos colocar os números do Mano Menezes em 9 jogos. É muito empate. São 5 empates, se eu não me engano. Aí, ó, são 5 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. O aproveitamento é de 40,7%. 9 gols marcados, a média de 1 ali, sofridos 10. Sofre muito gol, né, esse Corinthians. E aí teve mais um empate com o Atlético Mineiro. O Mano Menezes, ele não consegue encontrar esse Corinthians ou consegue dar a personalidade que o Corinthians ainda não tinha encontrado nessa temporada, como estava falando o André Kfouri, Léo? Marcela, o técnico para ajustar... O Corinthians, é verdade que assim, tinha nada de inspiração coletiva, né? Defensivamente, ofensivamente. Os piores momentos do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, são os piores momentos do Corinthians do ano. Certo. Tá? Então, em alguns pontos, ele conseguiu organizar o time. Agora, quando você fala em organizar o time de trás para frente, a primeira parte não é mais fácil, mas ela é mais imediata. O Corinthians, já nos primeiros jogos, parecia um time mais organizado. Acho que o André tocou num ponto, assim, como você joga em vantagem?
Você precisa ter um pouco mais de segurança, né? Quando você consegue começar bem um jogo, você consegue estar dentro da sua casa, diante da sua torcida, você precisa matar esses jogos. Então, acho que como você vai controlar situações favoráveis também tem muito disso. E, ok, o Corinthians peca por não ter algumas peças importantes de velocidade, isso sem dúvida. Mas com o que tem, ele devia ter a capacidade de controlar um pouco mais os jogos. Por mais que você não queira ter a posse de bola sempre, por que no jogo de hoje você abriu mão tanto assim da posse de bola? Por que você convidou para o seu campo um adversário que também não é um time muito confortável? Hoje era um jogo de técnicos muito parecidos até em ideias de jogo, em como enxergar o futebol, em como pensar o futebol. E ainda assim, o Corinthians nem tentou ter um pouquinho mais de controle do jogo, né? E tem algum ponto sobre a média de idade desse elenco também, do time titular de hoje, né? De você ter Juliano e Renato Augusto desde o início, né? É claro que você tem garotos aí que contrabalanceiam isso, o Moscardo começou o jogo, mas de fato tem chamado a atenção. Hoje me pareceu muito claro. Agora, aí você poderia pensar, vindo sangue novo do banco, resolve a questão. Então não foi só uma questão física, porque as trocas do segundo tempo, se para o Atlético fizeram muito bem, para o Corinthians não fizeram um grande efeito. O Corinthians não ficou mais perto de ganhar o jogo depois que vieram as trocas, né? Não. O Mano erra nas trocas, André Kfouri? Eu acho que ele faz o que dá para fazer. Às vezes eu tenho a impressão, por exemplo, hoje, durante o primeiro tempo, quando o Corinthians teve a bola e foi um pouco mais incisivo, mostrou um pouco mais de intenção, com Juliano e Renato Augusto meio se ajudando um ao outro nesse trabalho. A impressão que me passava ou o Corinthians constrói o resultado agora ou depois vai ficar muito mais difícil, porque essa parceria não vai durar mais muito tempo, né? Por uma questão óbvia. E aí as substituições mostram isso. O Corinthians ele pode ter jogadores mais jovens no seu banco para injetar energia, mas não necessariamente controle, o que muitas vezes é o que o time precisa. Assim, aí o jogo no Maracanã, quando abriu 3-1 no Fluminense e não conseguiu sustentar, na verdade, não é que nem conseguiu sustentar, né? O Fluminense deveria ter ganhado o jogo. Sim. Teve a bola do jogo no final. Tal era a diferença de volume e a diferença de um time entendendo o que fazer e, de fato, fazendo isso. E o outro tentando ali sobreviver no campo. E aí eu acho que teve a queda física também, teve a imposição, teve de tudo, mas o Corinthians sucumbiu. E no segundo tempo, isso normalmente tem acontecido. É mais um defeito, é mais um problema. A gente também tem uma tela mostrando o Corinthians nesses primeiros 25 minutos no primeiro tempo, tá? E aí a gente coloca os jogos em que o Corinthians finalizou mais nos primeiros 25 minutos nessa temporada de 2023. E aí, 8 chutes contra o Atlético Mineiro. Você estava falando sobre esses 8 chutes, né, Léo? E aí, 5 foram certos, 5 chutes certos e 1 gol. Contra o Guarani, 2-1 pelo Campeonato Paulista e 8 chutes, 2 certos, mas não tinha feito gols. E contra o Vasco, 7 chutes, 4 certos e também finalizou uma vez, Léo. A minha impressão é que só há um caminho, fazer melhor o que o time já está fazendo. Não há outra rota. Esse é o problema. Quem ganha 9 de 33 tem garantia de ganhar 3, 4, 2, 3, que seja de 5. 5. Né? Esse que é o ponto. E a margem de erro está de 47 pontos, de acordo com os matemáticos. Esse ano vai ser mais alto, né? Porque você tem 2 times muito abaixo no fundo da tabela, então essa nota de corte pode subir um pouquinho, né? E você tem times que estavam em situação muito complicada que melhoraram, começaram a ganhar jogos, né? O caso do Vasco, o caso do Santos. Então pode ficar um pouco dramática assim a situação. Assim, acho que o Corinthians não é favorito a cair, mas inspira cuidados. É muito preocupante ou preocupante apenas? Preocupante. Pode ficar bem preocupante. Apenas. Porque, de novo, o jogo do fim de semana é um jogo que o fã de esporte gosta de fazer a projeção, a planilha, né? Aqui já começa. Agora só faltam 5. Aqui são 3 pontos, aqui é 1 ponto. O próximo jogo na planilha é 0 ponto, cara. Grêmio fora. É um jogo que você não conta de antemão com um ponto A. Olha aí, os próximos jogos do Corinthians. Grêmio fora, Bahia em casa, Vasco fora, Inter em casa e depois termina com Coritiba, né, já rebaixado fora de casa. Então, digamos que tem o Coritiba ali. Mas e essa sequência Bahia e Vasco depois Bahia e Vasco é complicadíssimo. São times que jogam e o Internacional também não está completamente tranquilo, Eu me sinto assim em relação ao Corinthians. Imagina que você alugou um carro para fazer uma viagem. Faltam 50 quilômetros e acendeu a luz da reserva do tanque.
Não é o seu carro, você não conhece, você não sabe como ele se comporta. Está escrito no manual que na reserva tem autonomia para 30 litros. Você não sabe quanto isso vai dar. O carro parou? Não. Você está na mão? Não. Mas que garantia você tem que vai chegar? Essa é a minha sensação. Sei lá, tira de marcha ali, tenta economizar, não acelera tanto, talvez. Corinthians! Artilheiro aqui, quero saber se você lembra quanto que esse gol é de número qual aqui na arena, você está contando? Não, primeiramente, muito feliz, né, de voltar a marcar aqui na arena. É muito especial aqui esse estádio. Faz tempo que estava esperando pelo gol e contente. Ajuda com essa confiança para entrar no segundo tempo bem concentrado e deixar os 3 pontos aqui em casa. Eu fiz a conta, esse é o seu número, o gol de número 28 aqui na arena. É especial, é um lugar especial para você. É especial, né? Faz tempo, muito tempo aqui jogando, né? E tomara que continue fazendo mais gol para virar o artilheiro, né? Obrigado. Milton, de onde tirar forças e como é que o time sai dessa situação, porque as rodadas estão passando. Eu acho que a gente tem apresentado um futebol melhor, né? Tirando o domingo contra o Bragantino, que realmente a gente fez uma partida muito abaixo. Mas eu acho que nos outros jogos nós fizemos bons jogos. Contra o Santos, em casa, nós merecemos a vitória. Hoje eu acredito também que fizemos um bom jogo. No primeiro tempo poderíamos ter matado, de repente, aberto uma vantagem maior, né? Eu acho que a gente tem conseguido fazer bons jogos. É notório que tá mais organizado. Mas, infelizmente, a gente não tem conseguido transformar isso em resultado, né? E nesse momento nós precisamos do resultado para sair dessa zona incômoda. A gente sabe que as equipes de baixo vêm ganhando também, vêm subindo na tabela. Enfim, agora tem que descansar, porque domingo já tem um jogo importantíssimo no qual a gente tem que conquistar a vitória lá no Sul. Acontecendo uma queda de rendimento no segundo tempo, você consegue enxergar isso? Difícil falar, óbvio que contra o Santos e hoje nós estávamos à frente do placar, tem uma equipe qualificada do outro lado também, que acaba fazendo substituições, acaba tendo mais volume de jogo e, querendo ou não, você acaba recuando um pouco mais. Por isso que eu te falei, quando a gente cria situações de gol, a gente tem que matar, tem que abrir um pouco mais de vantagem para fazer jogos mais tranquilos, né? Para no segundo tempo não sofrer essa pressão que nós vemos sofrer.